Fala galera do Gigante! Hoje é quinta-feira, como todas as quintas-feiras, estamos aqui para mais uma live. E o meu convidado mais que especial é o Criatório Beira Rio, a grande família do Índio Gigante. Esperar o Instagram fazer notificação para todo mundo. Fiquem à vontade que hoje estamos aí para mais uma live para conta. Esperar o Instagram fazer rapidamente a convite para todo mundo. O tema de hoje é a grande família do Índio Gigante. Deixa eu já chamar aqui os meus convidados. Fala, Diego, seja muito bem-vindo, meu amigo. Pronto, feito o convite, será receberem. Deixa eu parar minha música. Socorro. Saiu. Pera aí, deixa eu chamar novamente. Vocês vão ter que apertar no terceiro ícone, que é são duas setas, uma virada para a outra. Terceiro ícone. Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer em recebê-lo. Galera, ó, acabou de chegar aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Cadê? Boa noite, de Assis, seja muito bem-vindo. Chegou o Wander, chegou o Ciliomar, então sejam todos muito bem-vindos. O Djalma está aqui. O Diego, lá do Espírito Santo, também está aqui. A Aba Aves também está aqui. E o Wander. Boa noite, Wander. Seja muito bem-vindo. Então, quero que vocês se apresentem, por favor. Os meus convidados de hoje, Valadão e a Cláudia. Então, seja muito bem-vindo. Então, se apresente para a galera, por favor. Alô, beleza? Bom nada. Eu sou Valdomiro Rodrigues Valadão, né? Valadão Rodrigues, do Criatório Beira Rio. Aqui a Cláudia, a minha esposa, minha sócia, minha companheira, né? Aqui faz parte de mídia, faz tudo. Né? E é isso aí, moramos numa cidade pequena, em Doverlândia, Goiás, né? A aproximadamente 300, 400 quilômetros da capital, Goiânia, Goiás, e estamos aí. De vizinha com Mato Grosso. Nós estamos vizinhos do Mato Grosso, a 60 quilômetros aqui da divisa. Boa noite para todo mundo, né? O prazer é nosso, é com muita alegria. A gente não perde nenhuma live da MM, né? Nós estamos sempre ali, porque a gente aprende muito com vocês, viu? A gente já quer agradecer, né, por esse trabalho que vocês fazem, pela oportunidade de receber a gente aqui. E falar para o pessoal que está aí que a gente espera que seja um bate-papo bem legal essa noite. Com certeza. Ó, então já aproveitam e já mandam perguntas aqui. O nosso tema é a grande família do Índio Gigante. Nós vamos contar um pouquinho a respeito da trajetória de vocês, curiosidades também, tudo que vocês passaram nesse período todo. E eu já vou perguntar como que foi o início no Índio Gigante? Rapaz, o início do gigante não é fácil, não. O iniciante sofre. Ele passa cada perrengue. Eu comecei comprando ovos, né? Aquela onda, né, de comprar ovos. Aí eu comprei ovos da Bahia e comprei ovos de Minas Gerais. Comprava ovos aqui também de Goiás. O que acontecia? Quando vinham pelo correio, geralmente os ovos não vêm bem embalados, vêm de acordo e acaba quebrando, outros estouram por dentro. E a gente só levava prejuízo, né? E aí assim foi, até que a gente, uma certa vez eu ganhei um frango, primeiro eu conheci o Celiomar, né, que me cedeu um frango, e ele queria vender o frango, que eu precisava, e ele falou, eu criar um gigante e tal, e eu aí conheci o gigante. Mas bem na verdade, antes, há um tempo bem remoto, bem atrás, eu mexia com o índio combatente, né? Gostava do índio combatente, né? Nem tanto para eu usar ele para brigar, mas porque eu achava ele bonito, né? Uma cor bem, uma cor assim, bem firme, né?
uns bichinhos bem empinadinhos, e eu gostava, bem imponente, né? Mas aí, daí, com o tempo, passou, né? Isso era proibido e eu deixei. E aí, já em 2017, vai eu mexendo novamente com a galinha, que eu nunca deixei de criar, né? Os bichinhos, né? A gente nunca deixou. Já mexi com preazinho, com coelho, ganso, pato, galinha da Angola, esses bichinhos a gente tem tudo, né? Porque é sempre bom, eu gosto, o bicho é uma terapia, né? Então, em 2017 eu comecei já a me despertar, né, para o índio gigante, quando eu conheci o Ciliomar. Aí ele me vendeu um frango aí, e aí fui pelejando com ele, não sabia nada sobre o manejo, acabei perdendo o frango, né? Acabei perdendo. E aí depois eu queria saber como que funcionava, como que era o manejo, e não tinha como. Aí um dia eu falei, ó, vou tentar entrar num grupo, né, de WhatsApp, que aí eu consigo. Aí consegui entrar num grupo, e aí fui vendo os camaradas conversando, falando sobre o índio gigante, o manejo, essas coisas, e aí acabei conhecendo o Itacir. Conheci o Itacir, né? Falei com ele, eu até vi um galo dele no grupo, e falei, ó, que coisa bonita, é isso aí que eu quero. Né? E aí entrei em contato com ele, a gente foi conversando, uns 2 meses ou mais, até que ele me convidou para ir lá na casa dele, eu tive lá, né? E conhecendo ele, daí para cá, a gente começou a deslançar, né? Ele foi o que nos deu, foi praticamente para entrar no índio gigante mesmo, os primeiros passos. Mas não foi fácil assim, não, Não, tá? Teve lugar que a gente foi e não quiseram vender pra gente também. Isso, essa grande dificuldade do iniciante, né? Nem todo mundo vende, porque preocupa com o marketing, né? E vende o índio, vende pro rapaz e ele não sabe manusear, mexer, e depois o bicho morre, e aí depois, né, vai levar um nome ruim pro criatório. Então é complicado. O que vocês faziam, no caso, antes de iniciar com o índio gigante? Tem alguma, como profissão? Porque você falou que você sempre criou vários animais. Você falou até deu exemplo até do preá. Mas assim, antes do índio gigante, o que vocês, como profissão, o que vocês tinham de profissão? Então, eu sou policial militar, né? Sendo policial militar de Goiás. Hoje, atualmente, eu sou comandante, diretor da escola militarizada aqui na minha cidade. Né? A minha esposa, a Cláudia, ela é farmacêutica, né? Mexe com a farmácia. Então, praticamente, a gente não depende, né, só do índio gigante. Isso não depende, né? É mais um hobby, o índio gigante, né? Era, né? Porque agora eu que tenho que me segurar, porque o índio gigante virou prioridade, sim. Ele que está disfarçando. Por isso que eu falo com a mulherada, ó, antes apoiar do que disputar com os índios, viu? Porque a gente sempre perde. Por isso que eu apoio, porque a verdadeira paixão hoje e o que ele se dedica de verdade, ele ama, é o índio gigante. Cada um tem o seu espaço, o coração é grande. No início, vocês falaram que teve pessoas, inclusive, que não deram tanta credibilidade, assim, deram tanta moral para vocês, vamos colocar assim. Então, mas quais foram as outras dificuldades? Quais foram as maiores dificuldades de vocês no início com a criação? Você falou aí que você ganhou uma ave do Ciliomar. Pelo manejo, acabou perdendo. Mas quais foram as maiores dificuldades no início? A grande dificuldade mesmo hoje, para quem quer iniciar o índio gigante, é o manejo. Às vezes a gente acha que é igual a criar o índio gigante, a galinha comum, né? Na verdade, não é bem assim. O índio gigante ele necessita um pouco mais de cuidados. E a gente não tinha essa habilidade do manejo, de vacinação, estrutura, vacinação, essas coisas todas. Então, essa é a grande dificuldade. E a segunda dificuldade maior é você ir num criatório de nome e o cara não querer vender para você porque sabe que você está iniciando. Né? Então, isso é uma grande dificuldade. Coisas que hoje a gente já aprendeu. Inclusive, quando eu tenho a oportunidade, disponibilizo alguma ave, eu estou sempre no pós-venda, né? Acompanhando, ligando para saber como é que está. Se precisar de ajuda, a gente está acompanhando. Isso é muito importante, principalmente para quem inicia. Eu acho que uma das grandes dificuldades também é, assim, muita sede ao pote. Sabe aquela história? Às vezes você ainda não está pronto, não está com a estrutura pronta, mas a gente quer logo e já quer
expandir e não, é um trabalho de formiguinha. É uma coisa de cada vez. Eu acho que uma das coisas que nós fizemos foi isso, né? Nós fomos com muita sede ao pote, né? E assim, hoje, quando o pessoal vem e fala, olha, ele sempre fala, quer levar tanto. Falou, olha, começa com um galo, 2 galinhas, começa devagar, e aí você vai crescendo aos poucos. Porque, na realidade, nós tivemos dificuldade por causa disso. Muita sede. Nós vamos, assim... E nós já andamos, assim, 700 quilômetros para comprar uma ave, e chega lá, o cara fala, não, não tem nada para vocês. Não, já passamos. Porque antigamente era assim, né? Hoje já abriu muito. O pessoal quer vender, quer negociar, entende que é melhor, né? Tá espalhando, fazendo pós-venda. Mas há 7 anos atrás, 6 anos atrás, foi barra. Até mesmo porque todo mundo, o pensamento do iniciante é ver uma ave bonita, ver um reprodutor, uma matriz bonita, e já comprar ela e querer que saia dali, ou comprar os ovos, ou comprar os pintinhos, e ele quer que saia dali tudo igual. Né? A gente não tem na mente que tem que fazer aquela seleção, que tem os descarte. Então, até a gente aprender isso, aí quando você compra lá e vê que não nasceu tudo daquele jeito, você fica meio que, o que aconteceu, o que deu de errado. Aí depois, com o tempo, você vai conhecendo o gigante a fundo, aí sabe que tem que fazer a seleção, ver as características, né? Principalmente as características das aves, né? Cada uma tem a sua característica peculiar, então tem que ver tudo isso. Então, nossa grande dificuldade foi ir direto querendo que as coisas acontecessem de um dia para o outro. E não é bem assim. Ó, eu anotei aqui sobre a estrutura. Vou perguntar daqui a pouco para vocês a respeito da estrutura. Boa noite, Ney. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ney que está sempre conosco. Também chegou aqui o Índio Gigante da Pedra, do Bruno e do Lucas. Os 2 irmãos que também, lá de Vargem Grande do Sul, que tive a oportunidade, acho que 2 semanas atrás, recebi eles aqui. Então, seja muito bem-vindo. Vocês compraram o ovo, você ganhou uma ave lá do Silhamar, e vocês também começaram com ovos que eram essas dificuldades. Se vocês, hoje, depois aí de 5, 6 anos, 2017, isso, 6 anos, vocês começariam ainda com ovos, qual que é a mensagem que você passaria para quem está começando? Você começaria com o quê? Com ovos, com pintinhos, com aves adultas? Qual dica que você daria para quem está começando? Olha, eu diria que comece com aves adultas. A primeira dica, visita os criadores, né? Visita, veja, vai lá, veja, converse com o criador, né? Para ele começar com aves adultas. Porque se você não começar diretamente com os pintinhos e não aprender o manejo, você vai perder os pintinhos, não vai vacinar direito, não vai dar a ração adequada. Então, a minha dica é porque ele comece com aves adultas. Pega um frango ou 2 frangos, uma baia, por exemplo, 5 galinhas e um galo, é o suficiente para quem quer começar. Né? Agora, uma coisa, se você já quer começar e já tem uma certa experiência, já comece com um material bom, né? Com a genética boa. Porque senão você vai ter despesa, tanto o bom e o ruim, ele come e gasta do mesmo jeito. Outra coisa que eu daria uma dica, não tenha vergonha de não saber. Tem gente que tem muita dificuldade de perguntar, né? E vergonha até de não saber. A gente nunca sabe tudo, não é verdade? A gente tem sempre a aprender. E hoje a gente tem até um pouco a ensinar. Mas cada lugar que a gente vai é peculiar. O jeito que guarda os ovos, o jeito que coloca para chocar, depois que tira do manejo. Então ninguém sabe tudo. Todo mundo sabe um pouco diferente. Então eu daria uma dica para quem está começando pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Não entendeu? Pergunta de novo. Insista. Tire suas dúvidas. Eu acho que essa é uma grande, assim, mecanismo, sabe? De errar menos. É a chave. É a chave. Pergunte, converse, vá atrás. Vanderlei Ferreira. A minha dificuldade é o manejo. Gosto muito dos índios gigantes, mas o meu maior problema é os cuidados. Olha, nós começamos com ovos e também tivemos a maior dificuldade, todas as dificuldades do mundo que vocês pensaram em relação ao manejo. Como que nós sanamos isso? Essa pergunta que a Cláudia falou aí, como que nós vamos perguntar? As lives. A
Lives começou, vai fazer 2 anos justamente por isso, porque a gente aprende, os criadores trazem as histórias deles e a gente aprende. Pergunta para fulano, para ciclano. Eu tive aqui no ano passado um dos maiores criadores do Brasil, que é o PC. Cara, toda dúvida que tinha, perguntava para o PC. O PC respondia. Tem o Djalma no WhatsApp. O Djalma vai estar aqui. Ele já aceitou, mas ainda não tem uma data, uma agenda para ele, mas ele vai estar aqui. Também é outra pessoa aí que está há muito tempo. Entre outros criadores que eu tive a oportunidade de receber. Também temos outra dificuldade que nós passamos, que foi criada a aba Aves, que é justamente para... Tem dúvida sobre manejo? Tem lá falando sobre manejo. Sobre aves aquáticas, sobre incubação, sobre a qualidade dos ovos, entre N coisas. Para quem não conhece, a aba Aves é justamente uma plataforma pensada nisso, que é a Netflix da avicultura. Então, passamos por isso. A gente vê que vocês passam por isso também, tiveram a mesma dificuldade, e entre outras pessoas que vão estar aqui pensando em iniciar também uma criação, vai falar, cara, meu problema, manejo, não sei como proceder quando acontece isso. Ah, galinha saiu a cloaca, deu BO, não sei o que faço, que remédio eu dou. Tem um médico veterinário, para quem que eu posso perguntar, tirar dúvidas sobre o manejo, sobre ração, pintinho, quantos dias ali, o que eu vou dar de o pré-inicial, mas qual outro alimento que eu posso dar para ele. Enfim, tudo isso é manejo, e na aba Aves a gente encontra, e é oportunidade também de uma galera que de repente está chegando agora, que não está conhecendo o Criatório MM. Eu estou aqui há quase 2 anos, de muita informação. Então, como a Cláudia falou ali, pergunte. Se você tem alguma dúvida, agora é sua hora. Senta o dedo aqui e pergunta. Qual a dúvida que vocês têm, que eles respondem para você. Ah, não sei. A gente deixa para a próxima oportunidade, a gente responde, a gente acha, a gente vai atrás. Mas você não pode ficar assim com essa dúvida. Pode falar, Cláudia. Não souber, vai pesquisar, né? Se a gente não souber, vai pesquisar, né? Exato. Vai procurar um profissional. E vai ter, como você disse aí, vai ter o Djalma aí, né? Ele é o professor, tem mais de 40 anos que ele cria índio gigante, né? Ele criava índio gigante, segundo a história dele, até mesmo sem saber. De repente ele descobriu que estava criando gigante fazia tempo. Ele vai contar isso aí. PC também é mestre. Tanto é que isso é verdade, que o PC falava aqui, olha, Marcos, se eu tenho dúvida, eu pergunto pro Djalma. Que eu falei, cara, tem que trazer o Djalma. Aí eu tive o WhatsApp dele, ele ficou um pouco receoso, não sei, vou ver. E eu falei, não, Djalma, se vira, você vai ter que estar aqui. E eu tenho ele no WhatsApp, ele já aceitou, só que eu não agendei ainda a data para ele. Você falou também a respeito de estrutura. Como que é? Pode falar, Cláudia. Pode falar, Cláudia. Djalma, ele sabe muito, trabalha muito, mas ele fala pouco. Nós já tivemos lá, é um mestre. Mas eu vou ter a oportunidade de recebê-lo aqui. A Índia Gigante da Pedra, dos irmãos Bruno e Lucas. Manejo é higiene. Ambiente limpo e seco. Exatamente. Ney, eu guardo os ovos deitados e de vez em quando dou uma viradinha neles até ir na chácara. É aquilo que a Cláudia falou. É que você vai conversando com um, conversando com o outro, cada um tem uma maneira de lidar. Porque normalmente aprendeu de fulano, de ciclano, até mesmo do pai, da mãe, que vem isso de família, ele vai aprendendo, ele vai colocando em prática. E às vezes, assim, tá certo, tá errado, ele acaba não tendo a oportunidade de perguntar. Mas sempre deu certo, ele vai continuando. Então, cada um que vier aqui, a gente tem a oportunidade de conversar sobre manejo, cada um vai poder dar uma dica que ele faz lá no dia a dia dele e acaba também sendo útil para quem está ouvindo. Inclusive, eu sempre peço, é sua primeira live? Coloca aqui minha primeira live, fala que cidade que cidade que você é. Cláudia, você falou que nessa andança toda, a gente vai chegar ainda a questão falar um pouquinho mais sobre essa andança que vocês fizeram, mas o que você diria para esse povo que não deram tanta moral para vocês, por vocês serem iniciante? O que você falaria para esse cara? Falei, pô, hoje eu tô aqui no MM, de repente nem você foi lá no MM da sua história. Mas o que você diria para esse povo?
É por aí. O iniciante de hoje pode ser seu concorrente amanhã. É melhor ser amigo dele. Eu acho isso, sabe? E assim, mas é bem interessante que assim, o Valadão ele é mais firme do que eu nesse ponto. As pessoas que fecharam a porta pra gente, nós voltamos lá, viu? Nós voltamos e negociamos, porque ele queria aquela ave daquele criatório. E nós batemos lá de novo e voltamos a comprar. E é isso mesmo, né? Assim, mas eu acho que hoje mudou bastante, viu? Eu acho que hoje o povo está mais aberto, não tem tanta essa dificuldade. Bom, não sei se é porque a gente já não está sofrendo mais, né? Por isso, mas eu acho que está mais aberto, né, amor? Tá bem mais. Hoje o pessoal está mais assim, preocupado em vender e fazer a pós-venda. Antes não existia isso, era poucos, né? Em 2017, 2018, era poucos criadores. Não se via falar em gigante. Então quem tinha era o rei do gado, né? O rei do frango. As pessoas seguravam, né? Hoje não, hoje, graças a Deus, expandiu. E assim, aqui a gente trabalha com muito iniciante, sabe? Essa semana mesmo veio o pessoal de Rio Verde, quase 300 e poucos quilômetros daqui, buscar aves. E é um pessoal que está começando. E a gente, assim, a gente quer tanto que dê certo para os iniciantes, porque a gente sabe que não é só investimento financeiro. É um sonho, é uma vontade, né? Que quem quer trabalhar com essa ave não é só pelo financeiro, porque senão ele arriscaria em outras coisas, mas é porque gosta. Então a gente, assim, nossa, nós ficamos muito contentes quando começa um projeto e dá certo, sabe? Porque, nossa, é bom demais. E por outro lado, é muito triste quando dá errado, né? Então, o que eu quero falar para quem atende o iniciante, além dele ser uma grande oportunidade para você fazer negócio, né? Ele é um sonhador, é uma pessoa que está investindo tempo, dinheiro, sonho. Então, assim, acolhe o iniciante, sabe? Mesmo que você não queira negociar, existem formas de falar não. Porque tem umas que dói, nós sentimos isso, né? Isso. Então, assim, tem formas de falar não, mas eu acho que, assim, o iniciante é um potencial muito grande, até para você trocar experiência e aprender junto. Nós tivemos depois parceiros, né? Gente que teve um galo que não sonhava, que chegou a colocar no outdoor aqui, o cara comprou o galo e trouxe para o Valadão raçar. Então, assim, tem pessoas também que incentivam, né? E eu acho que o interessante do iniciante é esse, saber onde ele vai e para quem está recebendo, acolha, gente. Acolha, porque é um sonho, é um projeto que você pode incentivar ou podar, né? Você sabe o que eu acho que facilitou, Cláudia? Foi a pandemia. Porque, querendo ou não, a pandemia parou tudo. Mundo, Brasil, o mundo inteiro parou. Então, as pessoas se viram dentro de casa e elas se viram fazendo alguma coisa. Inclusive, até o Criatório IMM é fruto disso. Nós começamos no meio da pandemia por conta de tudo isso. Então, imagina... e aí você começa assim, a ver todo dia o fulano, ciclano, postando alguma ave, postando algum vídeo sobre manejo, falando sobre alguma coisa. E ele começa a se familiarizar com aquela pessoa. Não é de repente, do nada, o cara surge, bate na porta ali. Quem é você? Não sei. Mas com a vivência, eu posto aqui todos os dias. Galoterapia de todos os dias. Que é uma terapia. Você está É verdade. tremendo de um estresse. E a ave, ela consegue, ela tem esse poder. Os animais têm esse poder. Então, assim, sempre que vocês praticarem galoterapia, marca o Criatório MM, que a gente também sempre faz o repost. E aí as pessoas vão me conhecendo. Eu lembro que no ano passado, nós fizemos o CONACIG, que é o Congresso Nacional de Criadores de Indigante e Aves Ornamentais, que vai acontecer daqui 30 dias. Então, assim, quem está nos grupos de índio gigante do Brasil inteiro ficou sabendo disso. Porque foi um burburinho que aconteceu justamente porque é novidade. Ninguém sabia, ninguém nunca fez. E nós fizemos isso. Então, nós chegamos a muitos outros lugares através das nossas lives, através desse congresso. E aí as pessoas vão se familiarizando. A cara do Criatório IMM, quando pensa em Criatório IMM, pensa na minha cara. Às vezes ele não conhece meu nome, mas pensa na minha cara. Então, isso familiariza. E depois da pandemia facilitou muito. As pessoas
viram que também uma maneira, um meio de fazer negócio é divulgar. Só que vocês estão em Durvelândia. Se vocês não falam da cidade, nunca, não conhecia essa cidade de Durvelândia. E vira e volta aqui, tem uma pessoa nova, de uma cidade, de um município novo, até porque o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Então tem muita gente ainda para a gente atingir, muita gente para as pessoas saberem, e aí a internet facilitou e muito facilita essa nossa interação. E deixa, ó, eu falei demais e tem comentário aqui. Tem comentário e tem pergunta também. Cadê? Do Índio Gigante da Pedra. Tem mais mercado para aves em conta ou aves de elite? Qual a opinião de vocês? Bom, eu acredito que para aves mais em conta tem mais mercado. Tem mais mercado. A ave de elite realmente já tem um valor bem mais agregado, então o mercado fica mais restrito, né? Eu acredito que a segunda opção aí, a ave em conta tem mais mercado. Até mesmo quando a pessoa liga para você perguntar, ou liga para a gente para perguntar, e aí, você tem umas aves, eu estou querendo começar agora, mas não estou querendo começar com a ave de primeira linha, não, eu estou querendo uma mais em conta, sempre é a palavra mais em conta. Né? E tem aqueles também que é aquela coisa, uma ave boa, de primeira linha e barata, né? E praticamente quase não existe isso, né? Ou ela é barata ou ela é boa, você não consegue fazer as duas coisas. Eu acho que o Respondido. pessoal quer coisa boa. Eu acho que o pessoal quer coisa boa, sabe? Eu acho difícil no Índio Gigante é o preço justo. A gente saber qual é o preço justo. Eu acho que a precificação é um grande desafio. Eu acho que mas todo mundo quer coisa boa. É o chamado BBB, bom, bonito e barato, né? Exato. Isso. Bom, agora fala para mim a respeito. Pode falar. O pessoal fala assim, eu quero um frango só para colocar lá no quintal, né? Já aconteceu isso? Eu só quero para deixar lá para criar as galinhas. Aí chega aqui, não, mas eu quero um cristabola, eu quero não sei o quê. Barbela grande, asa bem encaixada, ele já sabe tudo. Eles já sabem o que eles querem, entendeu? Então, assim, e eu acho que também a gente não pode esquecer do valor agregado, porque para você ter um bom reprodutor é um bom investimento. Para ele crescer, o trato tem que ser bom, né? Então, assim, tem que ter um preço justo. A precificação eu acho que é um grande desafio, mas todo mundo quer coisa boa. Mídia do campo. É muito bom ouvir isso, mas por meu exemplo, já me decepcionei muito com alguns criadores grandes em relação a aves que não foram os combinados de pai e mãe. Os grandes vendem muito caro. As aves perdem valor ao sair do criatório grande, ou seja, como automóvel, a gente perde mais de 35% do valor na aquisição. Vocês já se decepcionaram também, assim como mídia do campo? Vocês já compraram alguma coisa e, de repente, na hora que cresceu, por exemplo, um pintinho ou ovos, e na hora que cresceu no criatório de vocês, não era nada daquilo que venderam para vocês? Já passaram por alguma situação como essa? Muito, ixi, é o que mais acontece, né? Jamais já aconteceu, a gente comprar pintinhos, né? Um preço bem, como se diz, bem alto, né? E aí depois você traz aqui, trata, cuida de ajuda, os bichinhos crescem, não tem nada a ver com a característica daqueles reprodutores, daquelas matrizes que a gente viu ali, que foi a propaganda que era daqueles. Não tem nada a ver, isso aconteceu muito. Hoje eu acredito que acontece menos, né? Mas no início acontecia muito. Por isso que no início o Valadão falou para começar com aves adultas. Porque quando você compra uma ave adulta, você sabe o que você está levando. Quando você leva um pintinho ou um ovo, você não sabe o que ele vai se transformar, né? Então, diminui muito os riscos começando com aves adultas. Inclusive, a gente gosta de comercializar muito mais aves adultas aqui, né? Exatamente. A gente sempre incentiva as pessoas a começarem. Então, na verdade, o comércio de vocês, a forma com que vocês usam o criatório como comércio, é somente como aves adultas? Não. Nada de pintinhos, nada de ovos?
A gente incentiva, mas pintinho pequenininho a gente não vende. Vende mais é frango, né? Franguinho. Já vem mais frango agora, acima de 90 dias, né? Que ele já foi vacinado, ele já foi vermifugado, ele já tem mais ou menos, praticamente você pode tirar ele da mãe que ele já consegue viver sozinho, né? Ele já come milho, come qualquer coisa, então já fica mais fácil para a pessoa fazer o manejo. A gente acaba vendendo, não é quem tem costume de vender, não. Dependendo, a pessoa vem e insiste, não, eu quero, eu preciso, eu prefiro desse jeito aqui e tal. Aí você não vai contrariar o cara também. Você explica para ele os riscos, o que pode acontecer, e ainda assim ele assume, né? Então a gente vende. Mas para eu vender, para eu oferecer, eu não gosto. Eu gosto de ver de franga, acima de 6 meses, 7 meses no mínimo. O ideal mesmo seria 1 ano, né? Que aí eu já viu o que é que vai ser o frango. Perfeito. O André que é de Brasília. André de Deus. Valadão, quero outra trena de brinde, porque a minha quebrou. Ó, cobrança. André, gente boa, abraço. Também já tive a oportunidade de receber o André. Olha, agora eu vou entrar nessa questão, nessa pergunta em relação essa peregrinação. Acabou de entrar aqui o Mercado do Indigante, que é do Peter, que eu recebi semana passada. Entrou aqui o Silomar, entrou aqui o Escritório da Pedra, do Bruno e do Lucas. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui que eu já recebi. Porque eu recebi muita gente já, graças a Deus tive a oportunidade de receber muita gente. Mas vocês tiveram a oportunidade de fazer um pouco diferente. Conhece muita gente vocês foram lá, conheceram pessoalmente. Fala um pouco a respeito como que foi essa peregrinação, onde vocês foram, quem vocês conseguiram conhecer pessoalmente, trocar ideia, fazer negócio, assim como o André. Eu sei que vocês conheceram o Ginter. Amanhã é dia do Ginter estar aqui. Então fala um pouco a respeito para mim sobre essa peregrinação aí indo nos grandes criadores. Bom, isso aí uma peregrinação, ela é nada melhor que boa para a gente, né, agregar conhecimento, essas trocas de ideias. Nós visitamos, né, já desde o criatório do Ciliomar, que foi o primeiro que a gente foi aqui. Depois nós visitamos o Sr. Itaci, lá em Bela Vista. Lá a gente foi umas 4 vezes, né, visitando ele, aprendendo com ele. Depois nós fomos também lá em Itaberaí, falamos com o Tiago Moreira, né? O Tiago Moreira, na época, estava com os frangos muito bons, e ainda tem um criatório muito bom. Sabe muito, passou muita coisa boa para a gente sobre manejo, sobre vacinação, né? Sobre cruzamento, o que pode cruzar, o que não pode. Aí depois disso também nós fomos lá para o Paulo César, em Araguari. Né? Ali fizemos amizade com ele, um cara muito gente boa, mas a gente tem muito para ensinar, uma humildade fora do comum, é um parceirão mesmo, e ele me ajudou bastante. Sempre a gente está falando, né? Ontem eu falei com ele mesmo, e ele sempre tem ensinado. Então, quer dizer, essa peregrinação para nós, em certa parte, né? Foi muito bom, que nós aprendemos muito, conhecemos muita gente, e cada um tem uma coisa para ensinar. No caso, nós estava só para colher, né? Não tinha muita coisa para passar, mas para aprender. E acaba que nesse vai e vem, a gente acaba passando alguma coisa também. Mas a peregrinação para nós foi um divisor de águas, né? Ele que nos alavancou, nos fez crescer, né, no conhecimento, no manejo de como lidar com o gigante, sobre genética, né, sobre cruzamentos, tudo isso, né, que a gente não tinha conhecimento, que como um iniciante a gente aprendeu com esse pessoal. Visitamos também o Djalma, não podemos esquecer do Djalma, a recepção boa. E vou te falar, viu, Marco? Lá tem um queijo que você precisa de ver lá no Djalma, fresquinho. Coisa muito boa, né? Uma plantação de pimenta, o Djalma planta pimenta. É o rei da pimenta lá de Senador Canedo. Caldazinha, pertinho de Senador Canedo, é verdade. Eu sempre falo que, assim, eu falo Índio Gigante é projeto de família. E mesmo que a esposa não esteja ali na lida, eu falo que a mulher tem vários papéis no Índio Gigante. Secretária, para anotar os recados, ligar, né? Recepcionista, porque recebe quem chega. Cozinheira, porque serve alguma coisa. Então, assim, a mulher mesmo, sem ela ir lá no criatório, ela tem um monte de papel aí para ajudar.
e estreita muitos laços, e foi muito interessante, que onde nós passamos, né, a gente fez amizade mesmo, de ligar, de conversar, e foi muito bom. E eu quero, esse ano a gente não foi ainda, né? Mas o nosso projeto é andar. A gente quer mesmo estar lá, ver, conhecer. Lá no Djalma nós andamos em tudo, ele mostrou o sistema, que ele precisa ir lá. Lá tem que fazer uma live para ele andar no criatório dele e te mostrar. Sabe, o manejo de pintinho, até a água dele é diferenciada. Então, assim, o Djalma tem que fazer uma live durante o dia para ele andar naquele criatório lá e gravar, porque vale a pena, né? Exato. PC, nós já fomos lá umas 4 vezes também. E é longe, tá? É longe daqui de casa. A gente mora na divisinha do Mato Grosso e ele mora em Minas Gerais. A gente atravessa o Goiás aqui para ir para lá. Mas, assim, já sou parceira, assim, de casa. De trocar, de ganhar presentinhos, de trocar pano de prato com a esposa dele e aprender muito, né? Então, assim... E é muito gostoso. Lá no Itaci também não foi diferente, no Thiago, no Vander. O Vander, né? Ele e a esposa dele juntos, né? O Vander lá de Nazário. O Ciliamar tem que puxar a orelha dele. Vou contar um segredo aqui. O Ciliamar, a mulher dele fica brava que ele viaja e não carrega ela. Ciliamar, cadê ele? Vou ver se o Ciliamar tá aqui. Se pronuncie. Ô Marcos, e o mais interessante nisso tudo aí é a interação da família, né? Nós fomos ali no Vander, é ele e a esposa dele que toma conta, quer dizer, isso é muito importante, os dois estar juntos. Lá no São Itaci é a família toda, né? Ele, a esposa, os filhos que interagem ali no criatório, cada um tem a sua função definida. O Paulo César também, né? Nós conversamos com ele hoje, os filhos dele é que ajuda, né? Ele já não tem mais o funcionário pago, é os filhos. Então, quer dizer, a família ela é muito importante. E tem que andar junto, o casal tem que andar junto. Eu, por exemplo, se eu for marcar um encontro e ela não for, eu também não vou, né? O Guinter marcou encontro em Brasília. Exato. Na época, pandemia, finalzinho de pandemia, ele falou assim, não pode trazer a esposa, não. Eu fui fazer a inscrição lá, liguei pro Guinter, né, não conhecia, fazer a inscrição para o encontro, paguei lá tudinho. Aí eu falei assim, olha, eu tenho o meu sócio, tem que ter meu sócio. Não falei que era sócio, era meu sócio. Eu, não, mas não pode, é restrito por causa da pandemia. Eu falei, ó, se é minha sócia, eu falei, se minha sócia não for, eu não vou. Quem é seu sócio? É minha esposa. Aí ele pensou, não, nós vamos abrir uma exceção então. E ela veio. E aí nós fomos. Chegou lá, aí nós chegamos lá, já chegamos colocando o apelido nele de Faustão. Não fala então a respeito, mas amanhã eu vou ter oportunidade, já anotei aqui, vou perguntar, que história é essa que seu apelido é Faustão? Não vou falar. Deixa eu ver um comentário aqui, o Saulo Ragazzi. Saulo, tá de parabéns, isso que eu acho legal, família unida no Índio Gigante. Ele falou mais aqui, a minha esposa dá até uma ajudinha, mas ela com os cachorros e eu com as aves. O Saulo, que é do lado do Espírito Santo, ele é dos polacos gigantes. Vocês criam o quê? O índio gigante tradicional, raçudo, mil flores ou pintados, GSB, de tudo um pouco. Qual que é o foco mais de vocês dentro da criação? Vocês como criadores. Olha, eu tenho aqui 5 baias aqui. 5 baias, eu tenho 7 matrizes que eu julgo primeira linha e tem mais 5 que é aquela de mais acessível, né, de segunda linha. E eu uso os dois, tanto o raçudo como o indigante tradicional. Porque o indigante tradicional é bem encorpado, grande, bonito, né? Mas tem geralmente aquele probleminha com asa, às vezes com perna, que o raçudo dificilmente tem. O raçudo é uma cabeça boa, né? O bico bem curtinho, a crista bola ajeitada, as asas bem encaixadinhas, né? Ele sempre mais em pezinho. Então eu tenho os dois, né? E faço tanto o cruzamento de linha fechada, o raçudo com raçudo, e faço também um gigante com gigante, e depois eu faço uma cruza invertida. O índio gigante tradicional, né? Uso a fêmea, que geralmente ela é maior, com o raçudo, que é o menor. E acaba saindo um frango de qualidade muito boa, né? E quando eu vou disponibilizar para ver, eu já explico, né? Eu mostro o pai, a mãe, a genética, como que é, e eles escolhem, né? Geralmente acaba levando o cruzamento dos dois.
porque fica um frango bonito, né? Não muito grande, anda normal, né? Anda normal, voa, faz tudo, né? Que diferente do tradicional, que ele tem uma certa, muitos, né? Nem sempre, né? Tem uma certa dificuldade para andar, realmente dá sempre um probleminha na asa com relação à pena, né? A pena aberta, e o raçudo dificilmente tem isso. Então eu crio os dois. Eu tenho uma baia de raçudos e tenho uma baia de índio tradicional. Antes de fazer essa pergunta, o PC, a gente estava falando aqui do PC. PC, seja muito bem-vindo, meu amigo, satisfação em recebê-lo. No ano passado nós tivemos a oportunidade de aprender muito com o PC. A galera que está chegando agora, que de repente também não conhece, não teve a oportunidade de assistir, está todo no nosso IGTV, todas as lives com todos os criadores de quase 2 anos, está tudo aqui. E o nosso Conasig está lá pelo YouTube. Só procurar Criatória MM, você vai verificar lá o nosso congresso. Entre matriz, reprodutores, recria, pintinhos, quantas aves vocês têm? Bom, eu acho que se somando tudo com a recria e tudo, eu devo ter em média de 150 a 200 aves. Contando tudo, né? Que é aquela que só, você manda muito para recria, vai criando, dá 2, 3 meses, eu mando para recria. Manda depois até fazer a seleção, né? Então, ao todo, como eu te disse um pouco antes aí, eu tenho 7 matrizes que eu classifico como primeira linha, né? E tenho mais 5 que eu classifico como segunda linha. Então, e mais uns 50 frangos já separados lá na recria, com mais umas 30 frangas e uns pintinhos lá numa outra baia, então vai dar um todo 150, 200 ao todo. É porque ele vai selecionando, né? Vai trocando. Ele seleciona essas para trabalhar com inseminação, né, amor? Isso. É que não explicou bem. E assim, daqui a gente manda para a roça, né? Que é para a chácara. Onde esse não vai é maior, né? Isso. E aí você falando do PC então... aí, ó, o PC, falando do PC aí, que ele chegou aí agora, o PC é atleta, ele devia estar jogando bola. Hoje é quinta-feira, toda quinta-feira ele passa raiva nos outros, tá jogando bola lá em Minas Gerais. Você é capaz de ter chegado agora no jogo. Olha, uma dica para iniciante, o PC é um ótimo churrasqueiro. Isso! Tá aí a dica. Deixa a dica. Tem uma outra pergunta aqui. Vai ter exposição hoje? Você falou que você tem uma parte da roça que você que é maior. Mas o seu criatório, então, ele é em 2 lugares? Você consegue manter ele em 2 lugares? Tem na sua casa e também tem na roça? Como que você faz essa divisão? Sim, eu consigo, porque hoje eu tenho um zelador lá, né? Uma pessoa que me ajuda. Eu sou José, ele me ajuda. Né? Mas antes eu ia lá dia sim, dia não. Eu punha comida o suficiente, porque para passar um dia, né? Eu chegava lá, punha água e comida para ele passar até eu voltar no outro dia. Então eu consegui conciliar, porque aqui o espaço na cidade é muito pequeno, né? E só dava para fazer as baías, e os frangos, os pintinhos muito aglomerados, eles começam, né, ter a doença, começa a adoecer. Aí eu fiz umas baias grandes lá, de 50 uma lá é 50 por 100, a outra é 50 por 200, então fechei um espaço lá mais ou menos de um hectare e dividi em 3, 4 baias e eles ficam soltos. E eu vi que fazendo desta forma, os frangos ficaram, as galinhas, de maneira geral, as aves, os bichos, de maneira geral, ficaram mais sadios, mais fortes, mais robustos, porque eles podiam correr, podiam ciscar, pastar, pegar bichinho, não ficava só em alimentando e aí, após eles alimentar, eles ficaram quietos, né, agachados, isso dava muito problema com as pernas. E aí eu consegui unir isso, fazer uma parte aqui, que é a parte da reprodução, né? E a segunda parte, que é a recria, lá no sítio, né? Que aqui eu chamo de rancho. Vai ter exposição hoje? Nós não preparamos para isso, né? Nós vamos ficar devendo. Nós vamos ficar devendo para outra oportunidade, se assim tiver, né? Tá, então tá aí respondido. Mas também quando vocês também tiveram fazerem vídeos, tirarem fotos aí do carro-chefe de vocês, do seu reprodutor, da sua matriz carro-chefe, de um pintinho que você acha que saiu com
todas as características do pai ou da mãe ali, que vocês têm. Marca o criatório, na hora que vocês estiverem também fazendo aí o manejo, fazendo a limpeza diária, dando água, dando comida, marca o criatório com a galoterapia, que a gente também faz essa questão desse reposte. Galera, vai mandando perguntas. Então, uma pergunta aqui do Mini Criatório Fundo de Quintal, lá de Brasília. Qual a diferença do índio gigante para o raçudo? Vocês conseguem ver qual a diferença mais acentuada entre o índio gigante e o raçudo? Bom, eu acho que o que a gente observa, e o índio gigante, o tradicional, o que mais forte nele é o gigantismo, né? O que preconiza nele, o que mais caracteriza nele é o gigantismo. Ele fica muito grande, fica aí de 1,20 m, 1,25 m, já vi aí alguém postando até frango de 1,27 m, né? E já o índio gigante, o índio gigante raçudo, né? Ele é menor, né? Geralmente é 1,10 m, 1,15 m para trás, e ele é, como se diz, mais bem feito. As asas bem certinhas, né? O bico curtinho, a cabeça maior, né? Então ele é mais esperto também, né? Tem, pelo menos por aqui na minha região, a tendência de perna bamba, o problema com pernas, a coisa é bem menos, né? Então ela é caracterizada assim mais pelo tamanho, né? A barbela, geralmente o raçudo tem uma barbela maior, né? Que o índio gigante, você fala a barbela de boi, sim, mas ela não é tão bem formada igual a do índio gigante raçudo. Uns falam que é índio gigante, outros falam raçudo, separa. Para mim, então, os dois são índio gigante, porque, segundo os entendidos, aí, o índio gigante é de 1,05 m acima e a galinha, a matriz, né, de 90 acima. Alguns aí chegaram que é 95 e o galo acima de 1,5. De qualquer forma, eles atingem toda essa medida, né? Então, todos são índio gigante. Mas o raçudo, para criar ele, eu acredito que ele dá menos problema, tanto com doença, como com um problema de perna, empenamento, essas coisas, empenação, né? Então, eu na minha vã ignorância, de quem trabalha pouco e fala muito, eu acho que daqui a uns dias vão acabar esses rótulos, entendeu? Nós vamos ter um índio gigante reforçado. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, sabe? Eu acho que vai ser tudo raçudo, tudo forte, porque estamos eliminando, né, esses problemas. Eu creio que nós estamos avançando para isso. Então, eu acho que logo esses rótulos, que eu já vi muita briga, né? Raçudo, tradicional, e eu já vi muita discussão sobre isso. E eu acho que, assim, todo mundo busca o quê? Uma ave grande, robusta, né? Com todas as características. Por exemplo, o Valadão, ele é apaixonado em cabeça grande, em crista, bola, né? Barbela. Então, para ele, isso é importante, né? Agora, se você gosta de tamanho, vai investir em aves que têm tamanho, né? E cada um vai ter sua verdade. Eu acho que isso que é importante, você ter no seu criatório ave segundo a sua característica. Você gosta de tamanho, invista em tamanho. Gosta de dorso grande, invista em aves robustas. E tem comércio para todo mundo, porque tem gente também que vai querer tamanho, tem gente que vai querer aves robustas, né? Eu acho que o importante é o índio gigante. Os rótulos, deixa para lá. Cadê? Boa noite, índio gigante Vale do Araguaia. Também o Cleverton chegou aqui do IGCP. Seja muito bem-vindo. Uma pergunta do Saulo Ragazzi. O que amigo acha do polaco gigante? Teria vontade de criar no futuro próximo? Bom, eu já vi muito o polaco gigante só pelos grupos, né, de WhatsApp. Eu não simpatizo muito, não. Eu acho bonito assim para os outros, mas para eu criar, eu não simpatizo muito com o polaco gigante, não. Eu acho que ali falta pena, né? O polaco gigante falta pena na cabeça dele, ali no pescoço, né? E eu acho bonito um galo bem empenado, uma galinha, uma matriz bem empenadinha, com as penas bonitinhas, né? Eu acho interessante. Mas eu não tenho nada contra, não. Só que para eu adquirir, eu acho que não é uma boa ideia, não. Nós também temos pouco espaço, né? Para você investir em outras raças, né? Em outras características, você tem que ter espaço, né? Polaco com polaco, né? E aí, para a gente, é inviável também, né?
Mas eu, particularmente, acho bonito. Exato, né? Inclusive, eu tenho até um vizinho que gosta muito. Dias atrás eu tinha eu ganhei uns ovos e pus para chocar e saiu uns polacos gigantes. E eu peguei e passei para ele, né? E ele gosta, e é bonito para se ver tudo, para comer também é bom, mas, como eu falei, o espaço é pouco. E outra, eu também não vivo só do índio gigante, eu não dependo da renda do índio gigante. Então, para quem depende, quanto mais você puder criar índio gigante, a galinha comum, todas as espécies, é muito bom, né? Você expande o comércio. Você falou aí a respeito da estrutura. Como que foi a estrutura lá no início e qual é a estrutura que você tem hoje? Interessante. No início todo mundo era embolado, todo mundo junto, né? Todo mundo junto e misturado. Era o reprodutor, o pintinho, era todo mundo num espaço só. E aí, aí que vem a história da peregrinação, né? E a gente andando foi conhecendo que não podia ser assim, que o manejo tinha que ser diferente, né? E aí hoje, né? Hoje já temos as baias separadinhas, né? As baias de 2x8, né? Cada uma 2x8, no máximo nos reprodutores uma ave por cada baia. As galinhas eu ponho 2 só por cada baia, né? E as que eu classifico como primeira linha. Aquelas outras que eu classifico como segunda linha são 5 numa baia só. Né? Que aí eu não marco nada delas ali, só o reprodutor que eu sei qual que é. Agora as outras, né? Eu marco tudinho, qual ovo, qual galinha que é, qual reprodutor, né? Então, do tempo que eu comecei para agora, um avanço grande. Porque no início, né, com aquele que a gente não sabe, faz tudo misturado. Aí descobri que se colocasse todo mundo junto, não funcionava. Né? Vinha as doenças, um batia no outro, um comia mais do que o outro, era uma confusão. Aí, graças a Deus, a gente já aprendeu um pouquinho, né? Já estamos diferenciando, distinguindo as coisas. E avançou bastante, avançou tanto que minha dispensa virou nascedouro. A dispensa de casa virou nascedouro, né? Isso. Onde nascem os pintinhos, ficam protegidos de vento. Então, assim, foi expandindo tanto índio gigante que a casa foi encolhendo, sabe? Mas invadiu o espaço. Mas é muito tranquilo, assim, eu gosto muito. Ô, Valadão, essa pergunta agora é para você. Se a Cláudia falasse, eu não quero que você crie gigante, como que seria isso? Você iria criar? Até porque, para você não criar... Rapaz, olha, eu nunca pensei nessa pergunta, não. Eu nunca pensei nisso. Mas, né, no fundo, o amor acaba falando mais alto, né? A gente dá um jeito de ou conciliar os dois ou deixar um, né? Que, no caso, deixaria as aves. Ah, que susto! Que susto! Eu nunca ia ter coragem de fazer essa pergunta, viu? Que susto! Não, Mas... É porque, assim, por que eu pergunto isso? Porque, normalmente, Normalmente é o homem que pode... aliás, no momento em que vivendo, não é nem só o homem, mas a mulher também, ela toma muita frente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dá muitas ideias. Então, se um diz não, tem uma palavra na Bíblia que fala um reino não consegue manter com os dois, um reino não se mantém de pé, né? Dividido, exatamente. Então, assim, eu quero e ela não quer. E aí, como que seria isso? Porque, lógico, ela fala muito e trabalha pouco, mas ela gosta bastante. Então ela acabou te incentivando, querendo ou não, acabou te incentivando, acabou indo em todos esses encontros. E assim, dá para perceber, lógico que é um conjunto, né? Um encaixa com o outro. Ela é mais extrovertida, fala mais, você é mais introvertido. Então, cada um faz um complemento, acaba complementando. Então, é só uma pergunta, não é para uma briga, não. Tá? Mas a Cláudia iria falar alguma coisa, que eu acabei atrapalhando ela. Não, mas pegando um gancho, a gente conhece vários casais que têm essa dificuldade. Tem um amigo que a gente tem, né? Ele, como você fala da galoterapia, é muito sério esse negócio, de terapia mesmo. E ele era apaixonado, ele desfez as aves por conta disso. E o que aconteceu? Ele entrou em depressão. Isso é seríssimo. E eu falo isso sempre para as mulheres. Falo, olha, não dispute com o índio gigante.
Né? A hora que você perguntou, eu fiquei até com medo, porque eu pensei que ele abrir mão não era nem do... Nossa, ó. Mas, mas é porque eu acho que é injusto, sabe? Eu acho que é muito injusto a gente não apoiar. É claro que também tem que ser os dois, né? Em comum acordo. Um apoia um projeto, outro apoia outro projeto. Eu fiz agora no Dia das Mulheres, eu falei isso para as mulheres, dos criadores. É que quando você apoia, além de ser bom para os negócios, é bom para o seu relacionamento. Porque, gente, olha, nós já conhecemos tantas coisas, nós conhecemos culturas diferentes, pessoas diferentes, a gente tem aprendido. Hoje eu vou lá, eu acho as aves bonitas, assim, o Valadão, ele é bem humilde mesmo, assim, bem calado, mas eu acho que as aves dele hoje têm um padrão que eu achei que a gente ia demorar muito a chegar. Hoje eu sou muito satisfeita com o padrão das nossas aves. E tudo que ela proporciona, sabe? Hoje a gente tem os netos que vêm para o criatório, a gente tem a comitiva Beira-Ri, né, que são os netinhos, eles vão com a gente nos eventos. Então, assim, um conselho para os casais, usem o meio termo, sabe? Se tem alguém ainda que a esposa não está enganjada, não é discutindo que você vai resolver isso também, né? Porque também tem os caras que só investem nas aves depois, né? Investem, eu não estou falando só de dinheiro, não, tá? Estou falando de tempo, que você sabe que consome muito tempo, né? Sim. A ave, ela exige tempo. Então, e aí, às vezes começa a criar esse atrito por conta disso. Porque se você tem que investir no teu relacionamento também. Então, uma dica para os criadores também. Invistam no seu relacionamento. Porque muitas vezes as aves consomem o tempo. Consome o tempo durante o tratar, o manusear. Depois você vai ficar no celular, porque você tem que divulgar, tem que responder. Então, acaba diminuindo o tempo de qualidade com a família. Então, uma dica para os dois. Para a mulher não ficar implicando se você não gosta. Eu quero confessar uma coisa. Eu tinha medo de galinha. Eu não gostava de galinha. De verdade. Minha mãe a vida inteira criou galinha. Agora eu estou criando galinha. Entendeu? E faço assim, com muita vontade. Eu gosto, hoje eu gosto mesmo, mas eu aprendi a gostar, tá? Não foi uma coisa que eu gostava. Eu aprendi a gostar e depois de aprender a gostar, a gente tem desfrutado muitas coisas juntos. Sim. Sabe? Então, uma dica para os dois, para a mulher parar de implicar e para o homem também dividir o tempinho com a esposa, viu? Então, até ela falando nisso aí, de casal, sobre essa pergunta que você fez, nós lançamos esses dias atrás no Instagram, né, sobre o Dia das Mulheres, uma enquete se a mulher ajudava ou não, se era parceiros ou não. E aí tiveram várias pessoas que responderam que as parceiras ajudavam, né, na criação, e outros falavam que a parceira gostava, e alguns falavam que a pessoa... Tinha uns que nem gostavam, detestavam. Detestavam. Então, tem essas crises. E foi muito interessante, porque... Você já ouviu falar do seu José Pedro? Lá de Cássio, Já sim. Minas Gerais. Já sim. Não, ele é o pai, né? Assim, ele é um senhor de bastante idade, com muita experiência, e ele participou da enquete. Eu achei muito interessante que ele mandou um áudio e falou assim, minha esposa ajuda. Então foi muito interessante. E também foi muito frustrante, porque eu achei que eu estava arrasando. Aí teve um dos amigos do Valadão que falou assim, minha esposa que cuida do criatório, eu só vou lá visitar. Eu falei, vixe, essa ganhou. E ele tem 23 baias, ele tem. E a esposa que cuida. Então, assim, é o que a gente fala. Cada um tem sua verdade. Não é, minha esposa não me ajuda. Se ela não ajuda, mas ela está te ajudando a recepcionar, ela é tua parceira. Entendeu? E, assim, é muito difícil. Igual você falou, se for para Valadão escolher entre as aves, né? Se eu não apoiasse. Eu acho que os dois iam sair perdendo. Porque eu ia ter um marido em casa, decepcionado, frustrado, com um projeto, né? Um sonho dele aniquilado. Isso, com certeza, eu ia carregar esse peso, certo? E, por outro lado, se ele não fosse meu parceiro também, não deixasse um tempinho para mim, mesmo que eu brigue cobrando esse tempo, não ia ser legal também. Então, assim, uma dica, gente, Índio Gigante é projeto de família. E se vocês quiserem, chamem a gente para fazer uma terapia, é só fazer um churrasco.
Não, vamos mesmo, com certeza. Ó, você falando aí a respeito do. Primeiro, obrigado até pela sinceridade de vocês, pelo testemunho de vocês, porque é muito importante, porque essa live aqui, ela fica gravada. Então, a gente recebe, nós estamos agora com 21 a 20 pessoas agora aqui, então sempre entra, sai pessoas, mas também tem pessoas que assistem depois, que não têm oportunidade de assistir agora. E assistem, e a gente vê o quanto chega a outros lugares que a gente não faz a menor ideia, que a gente não acaba não tendo nem perde o tamanho de onde que isso pode chegar, onde isso pode chegar. Então, vocês trazendo isso, fica gravado aqui, fica registrado. E aí, quando você falou, Cláudia, a respeito lá dessa pessoa, desse conhecido de vocês, que tem problema, que teve problema aí a respeito de uma depressão, porque a esposa não apoiou, ele acabou tendo que fazer uma escolha, lógico que ele escolheu a família. E eu falo sobre a galoterapia, porque justamente isso, o Creatório MM começou na pandemia, em agosto, dia 18 de agosto de 2020. O Matias, nós temos. O Creatório MM é de Marcos e Matias, não é de Marcos Moraes, é Marcos e Matias. Parou tudo a pandemia, o Matias dava treinamentos, palestras, cursos, aglomerava pessoas. Então ele se viu ali com a renda dele parada, zerada. E aí ele precisou se reinventar, precisou ter alguma coisa que dava prazer. O quê? Ele queria piano ou ele queria galinha. Então foi para o lado das galinhas. E aí eu falo sobre essa galoterapia. Aqui eu já recebi uma primeira live que eu recebi, foi com o Nogueira, que passou por um momento de depressão. Também a busca por procurar alguma coisa que lhe desse prazer, ele foi para as aves. E aí ele se recuperou disso. No ano passado, nós tivemos também, no mês de setembro, uma live com 3 psicólogas falando sobre o suicídio, sobre a conscientização do Setembro Amarelo. E vira e volta a gente recebe aqui testemunho de pessoas falando, cara, eu passei por uma situação muito difícil, então que me ajudou foi a minha criação. Eu já recebi um testemunho da pessoa falando que ele saiu das drogas por conta... a criação dele ajudou ele a sair das drogas. O meu filho hoje ele tem 6 anos, o Davi, ele tem autismo, e eu faço uso, já tem aí quase 4 anos da ecoterapia, que é com cavalos. Ele gosta também das aves. Então, assim, a gente está todo mundo envolvido com isso. E nós vamos falar futuramente, ainda diante do Conasig, que nós vamos ter daqui 30 dias, a gente está bastante corrido. Mas nós vamos ter o professor Bruno Moraes falando a respeito sobre a aveterapia. E como isso auxilia pessoas com depressão, pessoas com algum tipo de transtorno, com autismo. Então, quando a gente organizar tudo isso, eu vou chamar todo mundo, vamos fazer um barulho todo mundo, para todo mundo estar aqui, para todo mundo conhecer isso, quanto isso pode auxiliar uma pessoa que está passando por um problema muito difícil. Olha, então, isso é muito sério mesmo. Lá no início falou que eu sou farmacêutica, né? Eu amo estar no balcão, né? E conversar e dar assistência. Eu nunca vi tantas pessoas com ansiedade. Nunca. Eu acho que, assim, que já é mesmo uma sequela do Covid, não só para quem já teve o Covid, mas de tudo que nós vivemos durante essa pandemia, né? E eu tenho certeza que trabalhar com os animais ajuda demais, né? E a gente sempre incentiva, a gente tem visto isso. E é por isso que eu falo a importância da família. E você falou de uma citação bíblica, e uma que me chama muita atenção é que na Bíblia está escrito que é melhor estar no deserto do que ao lado de uma mulher rixosa, que reclama, que fala. E eu confesso que eu falo demais, né? Já perceberam. E reclamava demais também. E eu quero dar uma dica. Vocês já imaginaram o deserto, o que é? E uma mulher chata é pior do que o deserto. Então, eu vou, de vez em quando, falou, para dar uma seguradinha aí.
E é isso que você está falando. E aí começa a envolver os filhos. Gente, é tão importante você ter oportunidade de colocar seu filho com você no dia a dia hoje, tirar ele do celular, sabe? Aqui em casa são os netos. Eles que colocam o nome nas aves, né? A gente tem o Exato. Pocoyo, agora tem o Vinhático. Olha o nome do galo. Quem colocou o nome do galo de vinhático foi o Theo, porque ele tem cor de vinho. Vovô, ele tem cor de vinho, então ele é vinhático. Pronto, tá aí o reprodutor com o nome de vinhate, é o que nós estamos raçando agora. Entendeu? E eles falam que é deles, e eles interagem. Então, assim, gente, o índio gigante é muito maior do que criar aves, sabe? É muito maior mesmo. Bom, vou deixar essa pergunta aí sobre, você falou até da comitiva Beira Rio. Fala para mim a respeito vocês estão uniformizados, para quem não sabe, vocês estão, só não dá de parecer direito, mas vocês estão uniformizados. Qual é a forma de vocês também fazer? Aí, pronto. Fala para mim do uniforme de vocês, fala para mim do carro de vocês, da fachada de vocês, algo engraçado que aconteceu com o carro, com a fachada. Agora é o momento para a gente rir um pouco também. Você não fala o nome, não. Você só não fala o nome. Ah, tá certo. Bom, a questão do uniforme, né, foi criação, né, idealizada pela Cláudia. Ela que fez, né, o uniforme, escolheu a cor, a plotagem, né, inclusive no carro e o banner também. Deixa eu só falar da cor. Você nunca tinha visto um uniforme de gigante amarelo, fala a verdade. O nosso é preto. Aqui nós somos pretos. Nós temos o preto bordado, que é o nosso uniforme de gala. Nós temos o de manga longa para o frio. E aí nós começamos a ir nos encontros, e é sempre preto, azul ou branco. E aí nós e a comitiva Beira Rio, né? Os netos. Chegou lá, juntou todo mundo para a foto. A hora que você viu aquele ponto amarelo, era o criatório Beira Rio. E hoje a gente sai de amarelo mesmo, que o nosso intuito é chamar a atenção para o índio gigante, né? Então, e falando sobre o banner nosso aqui, nós idealizamos assim, geralmente pelo WhatsApp, a gente via as fotos que o pessoal postava, né? E aqueles frangos, aqueles reprodutores que a gente achava que seria ideal para nós, né? Bonito, com todas as características que a gente sonhava, a gente colocamos nesse banner, né? Eu vou contar uma história aqui, não vou falar quem foi, mas vou falar para onde eu fiquei. Eu liguei para o Cristiano, lá de Guaxupé, que ele tinha um frango muito bonito, esqueci até o nome do frango, pedi ele se eu poderia postar, né? Ele falou que sim. Só que quando eu enviei para postar, para o camarada fazer a plotagem, eu enviei o frango errado. Eu enviei o filho do frango que ele tinha vendido para um outro cara, coisa ele é de Minas Gerais, Guaxupé, e eu tinha vendido para o cara lá no Nordeste, no Piauí, cidade eu vou falar. O estado, né? E aí postei o banner na porta de minha casa, que coisa mais bonita, né? Nos grupos, todinho, alguns elogiaram, então de repente um camarada fala, opa, quem te autorizou a postar o meu frango aí? Eu falei, mas eu falei com o Cristiano e tal, e ele falou, autorizou? Pois é, mas esse aí não é o do Cristiano, esse é o filho dele, esse é o meu, você pode tirar do seu banner. E aí nós tiramos, levando que não problema nenhum, né? Tiramos sem... Mas eu queria colocar lá um papel em cima escrito assim, ó. O galo é legal, mas o dono não. Vai lá, não deixa. Eu coloquei, o galo é legal, mas o dono é bravo. Aí eu ia tampar, mas o maladão decidiu fazer outro. Não, mas ele é gente boa, tem uns bichos muito legais, uns bichos muito bons, né? Então, foi só uma época, não sei porquê, mas ficou tudo tranquilo. Eu conheci ele depois, encontrei ele. Foi tudo tranquilo, só não mencionamos esse assunto, não tocamos nesse assunto, não. O interessante também é que ele postou um frango nesse outdoor, conta aí. E outro também, ainda contando o outdoor, né? Colocamos um frango lá, né, que era um dos nossos objetivos, e graças a Deus ele acabou vindo com o nosso criatório. Numa parceria com o Daniel, lá de Jataí, ele comprou do criatório do William Farias, lá de Minas Gerais, né? O William, se não me engano, do criatório, não sei se é Farias ou criatório do Arte, o William lá de Minas Gerais, cedeu o frango raçudo, né, foi quando começou os raçudos aqui, chamado Caboclinho, cedeu esse frango para o Saniel, e o Saniel tinha o frango e não tinha as matrizes. A gente conversamos e ele veio para o nosso criatório e nós raçamos aqui
caboclinho com as minhas matrizes e depois nós dividimos os pintinhos. E foi interessante que era um dos que estava no nosso, né, no nosso painel lá, que veio para cá. Assim que começou os raçudos aqui no Criatório Beira Rio. É o que eu falo, ele sonhou com aquele lá, né? E já estava aqui. Por isso que eu falo para os iniciantes, nada é impossível, né? E outra coisa interessante, não sei se a gente já falou aqui, né? Foi da plotagem do carro. Exatamente. A plotagem do carro, né? Então, nós levamos o carro para Rio Verde, né? Para deixar na oficina lá e viemos embora, deixamos o carro lá e o Leonardo, né? Pegou o carro na oficina, já volta 6 horas, quase escurecendo, apressado, e saiu para a direção à casa dele. E logo ele percebeu que está sendo seguido pelo motoqueiro. O cara acenando, gesticulando para ele. Índio, olha aí o índio, como é que é o negócio de índio? E ele falou assim, esse cara está querendo me assaltar. E acelerou. E o motoqueiro acelerou atrás, falando com ele, tentando fazer ele parar e falando índio. Ele, que índio o quê? O cara está querendo me assaltar. Aí chegou no local de movimento, ele parou, falou, aqui eu posso parar que eu estou mais seguro. O cara falou, não, quer saber sobre o índio gigante. O índio está plotado no seu carro aí, se você vende, como que é? Não, e era no início, ele tinha esquecido. Ele falou, que índio o quê? Que índio o quê? Eu nem lembrava que estava plotado na traseira do carro de índio gigante. E aí acabou que depois o cara pegou o número do celular nosso, que estava no plotagem do carro, ligou para a gente e ele acabou negociando com ele ainda, cedemos animais para ele. Foi muito interessante. E assim, a gente trocou de carro, mas a gente plotou de novo. E a gente sempre viaja uniformizado e sempre tem alguém aborda a gente. Não tem uma viagem que a gente vai e volta sem ser abordado. Então, é uma dica também, assim, para todo mundo do Índio Gigante, é publicar. Gente, divulguem. Quando o movimento cresce, todo mundo cresce. Melhora os negócios, melhora as ofertas, né? Então, assim, a divulgação, para mim, é uma chave, assim, que abre portas mesmo, sabe? Então, divulguem. Acreditem no criatório de vocês. Se você está com dificuldade, posta a sua dificuldade, mas deixa teu nome lá registrado, porque é isso que fica. É isso aí. Aí a identidade do criatório ela é muito importante, né? Você tem que ter a sua identidade. Por exemplo, quando eu vejo a logomarca de vocês, eu não sei nem eu ler, pode estar longe, aquilo lá, criatório MM. Da mesma forma é o nosso, só que vê os bichinhos lá e a cor amarela, não, esse é o criatório Beira Rio, lá da Uberlândia. Então, a identidade do criatório ela é muito importante. Semana passada, vocês falando aí que vocês sempre são... a Cláudia falou que vocês sempre são reconhecidos em algum lugar que vocês vão. Semana passada, sábado passado, meu filho faz ecoterapia, faz todo sábado. E eu fui... Aí, no sábado, fui só eu e ele. E aí eu tô lá, ele andou no cavalo, depois ele tem algumas galinhas lá, tem uns garnizés. Então ele sempre gosta de correr atrás dos garnizés. E aí tem um cara que falou, cara, você não é o cara que cria galinha? Eu falei, sou eu. Eu falei, cara, eu te conheço. Eu falei, de onde você me conhece? Eu falei, cara, eu conheço ele não conhece o Instagram, conhece dos grupos. Ele faz parte dos grupos e a gente ficou conversando ali, depois eu saí de lá e me senti um rockstar. Eu mandei para minha mulher, mandei para o Matias, falei, cara, você acredita que eu fui reconhecido? E eu não sabia o que agir, como falar pro cara. E depois a gente ficou trocando ideia, Sidney é o nome dele. Falei, poxa, fiquei tão emocionado que nem tirei uma foto com ele. Devia ter falado uma foto, um vídeo, ó, esse é Sidney, aqui vai criar galinha. Ele falou que ele tem 2 terrenos que ele está tentando negociar. Talvez ele conseguir negociar, ele vai criar algumas galinhas, ele precisa de algumas coisas lá e eu não tive a oportunidade de falar um pouco, exatamente, de falar um pouco sobre isso com ele. Mas sábado meu filho tem terapia no sábado, ele vai, então, vou ver se eu acho o Sidney lá, vou tirar essa foto, vou fazer um vídeo também, postar para todo mundo. Não, muito bem, vai dar certo sim. E geralmente é isso, eu conheci o Saniel também, porque ele me conheceu, né? Eu estava numa casa de agropecuária. E aí ele pegou e falou assim, eu conheço você é o rapaz do Criatório Beira Rio. Eu falei assim, conheço, sou sim, você me conhece de onde? Não, eu te vi de várias, somos muito amigos pelos grupos, eu te vi demais nos grupos. Então, quer dizer, eu fiquei meio assim, falei, gente, o cara reconheceu no grupo WhatsApp, ele me reconheceu. Tem uma pergunta aqui do José Aparecido. Onde está localizado o Criatório Beira Rio? Do
Dorvelândia, em Goiás, a 400 quilômetros da capital. Isso? É isso, E 60... Dorvelândia. Dorvelândia. Tá aí. Galera, quero saber de Dorvelândia. você. Quero... Exatamente. Aí. Dorvelândia. Você tá trocando o R de lugar. O R é depois do V. Verlândia. Doverlândia. Doverlândia. Tá aí. Doverlândia. Isso. Pronto, não esqueço mais. Galera, o que vocês acharam da nossa live de hoje? Em uma palavra, o que vocês acharam dos meus convidados? E aí, eu quero perguntar para vocês, o tema é sobre família. E a família de vocês? Vocês falaram muito a respeito lá das famílias dos outros criadores também, que tem um bom engajamento. E a família de vocês, além dos netos que dão os nomes aí aos animais. A família de vocês apoiaram no início, esperaram vocês terem o resultado para depois apoiar. Eles sempre apoiaram vocês desde o início da criação, desde o início do Criatório Beira Rio. Bom, eu sou de uma família humilde, né, do interior, e vivi muito tempo em fazendas, então não tive dificuldade nenhuma, que sempre, né, meus pais, meus avós sempre criaram, né, galinha, porco, vaca, então não tive dificuldade nenhuma, né, só fiz deixar de criar a galinha comum para o indigante, né, então a aceitação foi tranquila. E eu acredito que está claro do mesmo jeito, né, Cláudia? Mais ou menos. Igual eu falei, não, no começo eu fui um pouco resistente, mas assim, nunca deixei de apoiar. Olha, eu acho que tem que parar de comprar, eu acho que não sei o quê. Mas assim, depois eu falava, compra uma coisa boa, né? E vamos crescer, porque eu acho que isso que é importante. Aí nós juntamos todo mundo e é uma festa, né? Até o descarte faz festa, né? Isso. Vira galinhada. Então, assim, tudo agora é motivo de festa, graças a Deus, assim. Igual eu te falei, os netos vêm, os filhos participam, vão lá para a chácara e ajudam a cuidar, ajudam a comer, ajudam tudo, é uma festa. E minha sogra também, né, ela gosta muito de galinha, ela cria, ela tem lá muita... Minha mãe é apaixonada. Sempre eu passo para ela um reprodutor, ela fala, aquele reprodutor que você não vai vender, aquele que é descarte. aquele. Manda para mim, mas eu acabo mandando um frango lá de 1,10 m, uma que faz monta natural, né? E aí mando para ela e ela fica toda satisfeita. Ela é uma pessoa que nos apoia muito nesse sentido. Mas você falando de que encontrou aquele cara que cuida de galinhas, outro dia nós encontramos um pessoal, uns militares, amigos do Valadão, e ele perguntou, agora você foi para o interior, virou fazendeiro? Ele falou, quem tem fazenda é o quê? Ele, fazendeiro. Quem tem boi é o quê? Boiadeiro. E quem tem galinha? É galinheiro. Eu sou galinheiro. Então, agora tem uma nova profissão, ele é galinheiro. Mas é muito bom. Deixa eu desativar os comentários por enquanto. Para você que ainda não deixou aqui sua mensagem aqui, vamos tirar um print. Eu quero que vocês grudam aí. Tá sim. Pronto. Print tirado. Você que ainda não deixou ainda o seu comentário, deixa aqui. Que eu printo todos, finaliza a live, eu coloco lá nos stories, marco todo mundo. Cláudia e Valadão, quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Já estão aí a 1h20. Obrigado por vocês se permitirem estarem aqui. Primeira live de vocês. Espero que isso aqui seja um pontapé inicial para que vocês também sintam a vontade de mostrar o dia a dia de vocês, mostrar o criatório de vocês, chamando outros convidados também. Então isso aqui não é só do Criatório MM, é uma forma que a gente tem para incentivar para as pessoas verem que isso aqui é possível, você fazer bons relacionamentos, boas parcerias, boas amizades com outros criadores. Apesar de ter pessoas que podem imaginar que é tudo concorrente, não, nós somos todo mundo parceiros, nós estamos no mesmo dificuldades todos os dias, nas mesmas alegrias, então a gente acaba dividindo, trazendo as histórias de vocês, a gente aprende, vocês aprendem e todo mundo sai ganhando com isso. Então quero agradecer por vocês se permitirem estarem aqui. Foi muito leve, foi muito rápido e é assim que eu gosto de trazer os meus convidados, principalmente quando eu sei que não é que é o primeiro.
que ficam todo preocupados, será que vai dar certo, será que isso? Então, assim, eu tento interagir aqui o máximo possível para o casal, para a pessoa justamente não sentir. Então, já estamos aí, foi rápido, acho que foi rápido até demais, porque se foi rápido é porque foi muito bom. Então, a gente, espero que a galera que assistiu, que assista, depois que a gente sempre, todas as nossas lives, elas ficam gravadas. Tem a oportunidade de deixar o seu comentário aqui, de escrever, olha, gostei disso, isso aqui foi bacana, dá a dica. Você fala o nome de algumas pessoas, depois eu vou pedir no privado lá para você indicar algumas pessoas, para a gente também trazer histórias, para a gente trazer também conhecer o criador de uma forma que acho que não tem outro lugar que tem oportunidade de fazer isso. Então, eu sei que o Criatório MM acaba dando oportunidade para muita gente contando história e a gente faz uma amizade. E eu sempre encerro falando, a partir de hoje vocês têm 2 amigos, 2 parceiros, Marcos e Matias, aqui em Cuiabá. Um dia a gente se encontra nesses encontros da vida. O Djalma já me chamou, falou, Marcos, vocês fazem muito encontro online, vocês receberam muita gente, mas, cara, vá no próximo encontro que vai ter. E hoje eu fiquei sabendo que foi cancelado, até então está cancelado, por conta aí de toda essa questão da gripe aviária, até uma forma de precaução para não pessoas não sejam aves também, que pessoas não tenham problemas em relação a isso, para não passar isso para frente. Então eu fiquei sabendo hoje que não terá, também está suspenso por enquanto. Mas a gente vai se conhecer, pode ter certeza que oportunidades não vão faltar. Na primeira oportunidade a gente vai estar participando aí de um encontro, vou ter o prazer de abraçar cada um que eu já recebi aqui, foi muita gente. Então quero que vocês sejam um deles. Quero agradecer imensamente a vocês também tiveram a oportunidade de mandar uma mensagem aqui, de dizer essa live foi bacana, gostei disso, ter curiosidade, que nem a Cláudia falou, pergunte. Esse é um espaço para você aprender muito perguntando também. Eu quero que vocês encerrem para a gente aí, por favor. Ô Marcos, nós é que agradecemos, né, essa oportunidade que você nos deu de estar falando um pouco sobre o nosso criatório, né, falando sobre a gente, né. Nós somos muito simples, muito humildes e fica muito, muito grato por você ter nos convidados a participar. Agradecendo todo mundo que ficou aí assistindo, até eu vi aqui agora rapidinho, alguém postou aqui, não, já acabou, né? Colocou aí, né? E já passou mais de 1 hora. Então, é como você disse, significa que o pessoal gostou, né? Que o assunto despertou interesse em alguém, né? E nós aqui agradecemos mais uma vez todo mundo que participou da live, você por ter nos convidado. E quero dizer para você que o nosso humilde criatório que está à disposição, se um dia você passar por aqui, né, dê uma chegadinha aqui para nos conhecer. De igual forma também, já vou te adiantar, já penso em aí conhecer toda a sua estrutura do criatório aí, MM, né? Eu conheci ele só pela internet, que é muito bonito, né? E eu quero uma hora poder estar aí. E sei que daqui até lá, né, a distância entre as duas cidades parece que é 600 e poucos quilômetros só. Então, para nós não é muito difícil. Qualquer hora a gente aparece por aí. E muito obrigado mesmo por você ter nos convidado, tá bom? Ó, a primeira vez, né, a gente nunca esquece. É verdade. Então, a gente está muito feliz. Quero te falar que do encontro também, rapidinho, a sobremesa é por conta do Djalma. Ele leva um doce de leite que é fenomenal, tá? Cobra dele no próximo encontro aí. E que Deus te abençoe grandemente, né? Abençoe seu projeto do MM, projeto da sua família, né? E é que a gente falou sobre família aqui, que Deus abençoe cada família do Índio Gigante, que vocês prosperem, não só nos negócios, mas dentro da casa de vocês, com a família de vocês. O maior projeto que a gente tem que ter na vida é a família. É verdade. Né? Amém. Então, amém. Recebo. Fica aí. Todo mundo em paz, que toda a família apaixonem pelo Índio Gigante, porque não façam a pergunta, gente. Não façam. Ou eu, as galinhas, nunca façam. Eu fiquei com medo hoje aqui dessa pergunta. Então, não façam. Conciliem. Vivem em paz. É melhor ter paz do que ter razão. É verdade. Muito obrigada, viu? Senhoras e senhores, este foi o casal do Criatório Beira Rio, Valadão e Cláudio. Então, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a família de vocês
E como o tema é a grande família do Indigante. Então, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Pratica galoterapia, marca o Criatório MM. Amanhã é o dia dos loucos das galinhas. Você também é um louco das galinhas? Marca também o Criatório MM que a gente reposta aqui. Amanhã é o Guinter, tá? Só que amanhã é um outro horário, 19 a 19h19, horário de Brasília. Então, gratidão, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.